Bom, nessa parte da aula, agora nós vamos abordar a respeito do testículo e epidídimo. Então, nós vamos ver que processos inflamatórios geralmente ocorrem, né, no epidídimo. No testículo também pode ocorrer, mas é mais comum a ocorrência dos tumores. Né? Além dos processos inflamatórios dos tumores, nós temos as anomalias congênitas e também, né, processos que levam à atrofia e diminuição de fertilidade. Então, nessa aula, nós vamos abordar a respeito desses temas. Então, vocês vão ver que, em conjunto, nós vamos falar dos processos inflamatórios, né, que é o testículo e epidídimo, e depois nós vamos ver separadamente, principalmente a questão dos tumores, que vai afetar mais o testículo. Os processos inflamatórios, como eu disse, são mais comuns no epidídimo do que no testículo, né, mas podem ocorrer em ambos. Então, é importante a gente entender que são vários micro-organismos podem levar esse processo, mas tem alguns específicos que afetam mais o epidídimo que o testículo. Lembrando que quando eu tenho um processo inflamatório testicular, eu tenho uma orquite, e quando eu tenho um processo inflamatório no epidídimo, uma epididimite. Tá? Esses processos podem ser tanto específicos quanto inespecíficos, né? Então nós vamos entender um pouquinho desses processos. Então, aqui eu coloquei para vocês, né, os micro-organismos mais comuns que podem levar a epididimite e a orquite. Então, é mais comum ocorrer a gonorreia, né, e a tuberculose. Então, esses dois processos são mais comuns de acometer o epidídimo, mas pode iniciar no epidídimo e por ser, né, locais muito próximos, órgãos muito próximos, pode ocorrer também uma posterior orquite. Então, aqui eu coloquei, né, a gonorreia e a tuberculose como as principais patologias que podem levar a epididimite. Lembrando que outros também podem levar esse processo inflamatório. No caso da orquite é mais comum pela sífilis, mas também, né, diversos casos na literatura mostrando, né, que o micobactério também pode levar, a Neisseria também, a um processo de uma inflamação no testículo. As inespecíficas, então, geralmente, nesse caso, elas entram nesse grupo de inespecíficas, né? Geralmente são processos inflamatórios causados por infecção do trato urinário. Então, eu coloquei alguns aqui para vocês: a clamídia, E. coli, pseudomonas, né? São micro-organismos aí que têm, estão envolvidos, né, nos processos do trato urinário, que podem afetar tanto o testículo quanto o epidídimo. Então, de uma maneira geral, vou ter um processo inflamatório, né, com formação, dependendo se for processos bacterianos, né, de abscessos. Então, vai depender, né, de qual bactéria que está presente. Então, aqui eu posso evidenciar um processo inflamatório. Outra imagem vai dar para a gente visualizar melhor. Mas aqui dá já para a gente ver que tem células inflamatórias, aqui neutrófilos. Né? Nesse aumento fica difícil a gente conseguir identificar. Essa outra imagem, uma macroscopia, eu consigo evidenciar um abscesso gigantesco. Né? Então, tem áreas de pus. Então, esses abscessos, eles, dependendo da bactéria, eles podem, né, também se disseminar. Então, aqui de uma epididimite eu posso ter uma orquite, aqui uma infecção gonocócica. Essa outra imagem eu também consigo observar uma grande quantidade de pus, olha essa área mais esverdeada, então toda essa área então forma um abscesso, no abscesso tem uma grande quantidade de neutrófilos, restos de células, todas aquelas características que nós já estudamos a respeito dos abscessos. Aqui um outro abscesso, então veja que eles são bem semelhantes. E quando eu faço o corte, aqui mostrando
né, uma histologia normal. E aqui eu tenho, então, essa área, olha, a área do abscesso. É possível a gente evidenciar uma grande quantidade de neutrófilos. Então, dá para ver os polimorfonucleares. Temos também macrófagos, mas uma grande quantidade de neutrófilos que vão formando esses abscessos. Aqui também uma infecção gonocócica. Aqui uma área onde eu tenho, né, várias secções mostrando aqui uma lesão, mas aparentemente, né, é difícil a gente distinguir, mas aqui não é um abscesso. Então aqui eu tenho um granuloma causado aí pelo Mycobacterium tuberculose. Então essa imagem é possível a gente observar que há uma área de necrose aqui dos tubos seminíferos, um processo inflamatório. Tem áreas, né, essas áreas mais rocheadas aqui, a área de calcificação, microcalcificação. Aqui a formação dos granulomas, não dá para a gente evidenciar muito bem, porque estamos numa panorâmica. Mas ampliando, então é possível a gente ver, né, olha, a área de necrose, então a gente vê que os tubos seminíferos estão necróticos, aqui o processo inflamatório. Aqui também é possível ver esse processo inflamatório. E essa imagem a gente consegue evidenciar melhor, né, a área de necrose caseosa, onde eu tenho, né, os restos de células, o colar de linfócitos e macrófagos e as células gigantes multinucleadas. Então, aquela mesma característica que a gente já estudou, né, na tuberculose pulmonar, apresenta aqui as mesmas características, né? A formação de um granuloma caseoso, então tem aquele centro necrótico, colar de células inflamatórias e células gigantes. Então, eles vão confluindo, então algumas vezes a gente não consegue evidenciar. Mas aqui, ó, um granuloma, outro granuloma, e eles vão confluindo. Um outro processo que pode ocorrer, né, que é caracterizado como uma emergência cirúrgica, né, envolvendo aí lesões vasculares, é a torção do cordão espermático. Então, o que ocorre? E por que ele acaba sendo aí uma emergência cirúrgica? Porque com essa torção, né, do cordão espermático vai interromper a drenagem venosa, né, do testículo, e aí, obviamente, vai levar ao infarto hemorrágico. Então, esse processo, né, é muito comum ocorrer em adolescente, né, não tem nenhum outro fator até agora associado, né, é uma dor súbita e, obviamente, né, uma emergência cirúrgica, tem que fazer, né, esse processo então de distorção para que não há esse processo então de infarto. Vou mostrar algumas imagens para vocês. Essa é uma imagem macroscópica, né, de uma torção do testículo. Então, dependendo da duração, eu posso ter uma congestão, né, até um processo de hemorragia, onde há extravasamento aí, né, do sangue para o tecido intersticial, e aí pode levar ao infarto testicular hemorrágico. Então, acaba virando, né, esse saco aí de tecido hemorrágico mole e necrótico. Essa outra imagem é do Robbins, né, vejam que é bem semelhante, né, forma essa área, essa massa aí de tecido hemorrágico.
Aqui, uma imagem mostrando uma área de necrose, né, dos túbulos seminíferos. Então, aqui ele vai ser esse processo, então, de necrose, que a gente consegue ver, né, as células espermáticas necróticas. Então, nós temos as células fantasma, então a gente vê a ausência de núcleo, né, olha, nessas áreas. Então, fica esse material mais pálido, por isso células fantasmas. Essa imagem, ela não está muito nítida, mas a gente consegue ver que é só para mostrar, né, esse processo, então, de hemorragia. Essa outra imagem também, praticamente a gente não consegue observar nada mais do que hemácias, né, processos aí de hemorragia. E aqui a gente consegue evidenciar as células fantasmas. Então, essas são as características aí do processo de torção.